Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Como está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Se o reino de Deus não é comida e nem bebida, se não é prata e nem ouro, se não é dinheiro, como ofertas e dízimos, se não são bens materiais, mas é justiça e paz e alegria encontrado apenas na pessoa do Espírito Santo, porque são bens espirituais, como nós recebemos então o reino de Deus em nós? O reino pertence a Deus. Está claro que você só pode receber então o reino de Deus em si se o próprio Deus, que é o dono do reino, enviar seus servos, que já têm o reino de Deus em si, para buscá-lo. Esteja você onde for, mesmo que esteja em um templo, uma igreja feita por homens, Deus te buscará, desde, é claro, que você seja escolhido por Deus. Atos capítulo 3, versículo 2 e 3. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Como está escrito em Atos, capítulo 3, versículo 2 e 3. Se de sorte que, de maneira que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, então todos, sem distinção que ouvem a palavra de Deus, recebem o reino de Deus em si, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17? Não, porque a fé, o dom verdadeiro que não existe em nós, que é dado por Deus, não é de todos, isto é, não é dada por Deus a todos, somente aos que Deus escolhe, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Foi por isso que antes de dizer palavras de fé ao homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós, como está escrito em Atos, capítulo 3, versículo 4. Para que o Espírito Santo de Deus, que habita em Pedro e João, confirmasse em seus corações de que ele era um escolhido por Deus, que tinha em si o dom da fé verdadeira dado por Deus, que o capacitaria a receber o reino de Deus em si, crendo verdadeiramente na palavra de Deus. Mas então por que olhou para eles o homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, esperando receber deles alguma coisa, algum dinheiro, alguma prata, algum ouro, algum bem material? Como está escrito em Atos capítulo 3, versículo 5. Atos capítulo 3, versículo 2. Porque ele era coxo, o qual todos os dias punham ele à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ou seja, ele era como a maioria das pessoas que estão em templos, buscam receber os bens materiais, o dinheiro. Por que disse Pedro ao que era coxo: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Como está escrito em Atos capítulo 3, versículo 6. Para deixar bem claro que o escolhido por Deus, esteja onde estiver e na condição que estiver, Deus lhe dará aquilo que nenhum templo, nenhum bem material, nenhuma oferta e nenhum dízimo pode comprar. Atos capítulo 3, versículo 7 ao 10. E Pedro, tomando o coxo pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram.
E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Oh, glória! E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Como está escrito em Atos capítulo 3, versículo 7 ao 10. Porque todos nós, os escolhidos, recebemos também da sua plenitude, do seu poder, do seu Espírito Santo, e graça, isto é, e pela vontade de Deus, e nunca por nossa vontade, e por graça, sem merecimento algum, pois ninguém pode comprar a graça de Deus através de bens materiais, de dízimos e ofertas, como está escrito em João capítulo 1, versículo 16. Jesus te ama. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, não são bens materiais, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, que são bens espirituais, como está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque todos nós, os escolhidos, recebemos também da sua plenitude, do seu poder, do seu Espírito Santo e graça, isto é, e pela vontade de Deus, e nunca por nossa vontade, e por graça, sem merecimento algum, pois ninguém pode comprar a graça de Deus através de bens materiais, de dízimos e ofertas, como está escrito em João capítulo 1, versículo 16. Amém? Dani e Miguel.